Então, iniciando mais uma aula remota da Escola Pequeno Cidadão, com a disciplina de redação, os alunos do 6º ano. E por enquanto está presente Sá Fernanda, Carla Raíssa, está chegando mais pessoas aqui para a gente iniciar. Então, a gente vai estar trabalhando o conteúdo de história em quadrinhos e depois linguagem verbal, não e mista, certo? Então, vamos estar aí fazendo a correção logo. A partir da página 13, tem assim, ó, questão 1, que nós lemos aquela tirinha, o menino maluquinho tem que objeto o menino maluquinho usa na cabeça, né? Aqui é bem simples, né? Aí vocês responderam também uma panela, não foi? Aí tem um pontinho. Que relação há entre o uso desse objeto e o seu Que apelido? página é, prof? Ó, a gente está contando agora a página 13 do módulo 2, certo? Já cheguei. Página 13 do módulo 2. Eu coloquei, na letra eu coloquei uma panela. Certo. Equilíbrio. Eu estou sentindo falta da participação de vocês. Quem entrou agora foi Andressa. Foi. Eu, Júlia Júlia e Vitória. Raíssa. Júlia normal, Júlia Braga. Ah, tá. A Vitória também chegou aqui. Júlia. Vou ver aqui quem está presente. Ah, Júlia Vitória também. Isso é o módulo 2, prof? Módulo 2, página 13, que foi a última atividade de redação que foi passada para vocês. Suzane entrou. Então, ó, no pontinho que fala assim, depois da questão 1, que a gente já corrigiu aqui, que objeto o menino maluquinho usa na cabeça uma panela. Aí tem que relação há entre o uso desse objeto e o seu maluquinho. Quem pode responder aí? Eu coloquei porque só ele usava uma panela na cabeça. Eu também botei. Ó, vocês podem completar com o que está aqui, ó. Aqui na resposta está falando que o menino, ao invés de usar um chapéu, um boné, ele usa uma panela na cabeça. E isso é diferente, por isso o personagem é chamado, é considerado como maluco, certo? Então vocês podem colocar aí, mais ou menos assim. Se vocês quiserem completar, seria bom vocês colocarem mais ou menos assim, usar uma panela na cabeça é diferente e por isso o nome dele é Maluquinho. Vocês podem estar corrigindo não, completando, né? Com isso aí. Certo? Aqui tem a resposta. Espera-se que o menino usa boné, gorro ou chapéu na cabeça. Por isso o uso de uma panela é inusitado. Inusitado, pessoal, é como se fosse diferente, fora do normal. É um uso maluco, né? É diferente. Então, vocês podem estar completando com o que eu falei para vocês aí antes. Na questão 2 tem: para que a história narrada em uma tirinha tenha sentido, é preciso ler os quadrinhos em determinada ordem. Qual deve ser a ordem da leitura da tirinha lida? Quer dizer, ou seja, para poder a história ter um sentido para o leitor entender direitinho a história passo a passo, observando a leitura das imagens e do texto escrito, é preciso seguir uma ordem de leitura. Como é que deve ser feita essa ordem? Na horizontal, esquerda e direita. De esquerda para a direita. Isso. Aí quem colocou, pessoal, ó, é mais ou menos assim. Agora tem que ser as duas respostas, como uma falou aí e a outra, né? Na horizontal, vírgula, da esquerda para a direita. Quem colocou primeiro da esquerda para a direita, coloca vírgula na horizontal, viu? Não, na horizontal. Na horizontal, quem teve uma de vocês duas aí, Júlia e Júlia, que colocou da esquerda para a direita primeiro. Aí vocês, quem colocou assim, coloca vírgula na horizontal, como aparece aqui na frente. E quem colocou na horizontal só coloca vírgula da esquerda para a direita, como aparece aqui a resposta do livro. Na questão 3, pessoal, tem assim: essa tirinha apresenta somente imagens ou imagens e palavras. Imagens e palavras. Ela apresenta imagens e palavras. É justamente isso que você vai estar vendo, né? Então, na questão 3, vai apresentar imagens e palavras. Daniel. A próxima fala imagem e palavra. Você escreveu o que está aqui? Tu coloca imagens
no plural, viu? E palavras... Botei. Certo, deixa eu ver quem chegou aqui mais. Daniel e Miqueias. Certo. Aí, continuando aí que a questão 4 é de marcar quais tipos de balão foram empregados nessa tirinha. Aí De tem fala balão... e de pensamento. Fala e de pensamento. Isso, de fala e de pensamento. Vamos lá. Eu coloquei fala de pensamento. Certo. Deixa eu só colocar aqui que na gravação tem que sair pelo menos o quadrinho com vocês aqui. Aí tem assim, são 5. No segundo quadrinho, o balão de pensamento do menino maluquinho indica que ele teve uma ideia. Que imagem poderia substituir o pensamento? Que imagem que fale na professora? Esse balão sem perder esse sentido, né? A lâmpada acesa, não é isso? Aí agora a gente vai continuar. Né, pessoal? Quem chegou agora, a gente está corrigindo a página 13 do módulo 2, viu? Depois a gente vai estar mandando um print quando acabar a aula. Aí tem o que cada uma dessas imagens indica, né? Você vai falar o que cada uma tá? Essa imagem do ponto de interrogação, da lâmpada acesa e da nota musical, né? Então, quem pode... Eu coloquei a interrogação, pergunta, a lâmpada, ideia e a nota de música ou canto. Certo. Ó, pessoal, para vocês deixarem bem organizado, vocês coloquem, né? De cada um, bota assim, por exemplo, ponto de interrogação, 2 pontos, aí coloca o que significa, né? Aí depois, quando vai passar para o próximo símbolo, ponto e vírgula, né? Aí vocês colocam lâmpada acesa ou balão com lâmpada, como tá aqui, 2 pontos, né? Vai falar, né, que é uma ideia. Ponto e vírgula, quando passar para o outro da nota musical, balão com nota musical, 2 pontos, né? Cantando, assoviando, ou reproduzindo uma música, mais ou menos assim. Vocês aí responderam de acordo com o que a gente falou aqui, mais ou menos, pessoal? Coloquei a mesma coisa que a senhora, Pro. Certo. Então, vamos aí para a página 14, certo? Um pouquinho de... Próxima é a questão 6. Relacione em cada uma das imagens abaixo a característica que descreve melhor como o menino maluquinho está se sentindo. Nessa aqui é fácil. Então, na primeira, existe um balão de pensamento A, então logo ele vai estar pensativo, que é a terceira alternativa aqui. Na B, né? Porque não existe o verbo inacreditar, né? Ele está empolgado, né? Que ele está bem posto. E na letra C, pessoal, que quando passa inacredito, a expressão dele facial, né? Demonstra que ele não gostou muito do que o amigo falou, então ele está decepcionado. Então fica assim, B, C e A, certo? Aí na questão 7 temos assim, releia o trecho a seguir. Aí tem não existe o verbo acreditar, não existe a palavra inacreditável. Aí tem na letra A, o emprego da palavra em destaque indica que o personagem, né? Aí tem assim, não tem dúvida em relação à existência das palavras acreditar e inacreditável, e sim que está refletindo sobre elas. Quer dizer, ele sabe que existe e ele está pensando um pouco mais sobre essas palavras. Então, essa aqui é a correta. E na segunda alternativa, tem dúvida? Não. Ele não tem dúvida que as palavras acreditar e inacreditável realmente existem, não. Na letra B tem, se a palavra não fosse excluída, né? No caso, se tivesse cortado aqui esse não, ó, existe Deixa o lá. acreditar? Deixa lá. Ainda aqui. Existe a palavra inacreditável. Se fosse cortado não aqui, a gente leria assim. Existe o verbo acreditar, existe a palavra inacreditável. Então, se fosse excluída essa palavra não, quando a gente lesse essas falas do menino maluquinho, o sentido da fala seria alterado, quer dizer, mudaria o sentido? Sim. Sim, porque é Júlia que está falando aí, pode responder. Porque agora o personagem teria dúvidas. Pode ser, tá certo, né? Aqui no meu tem pois, sim, vírgula, pois mostraria que o personagem tem dúvidas, portanto estaria questionando se essas palavras realmente existem. Você pode completar aqui, ó, Júlia, vírgula, né? Pois, não, portanto, né? Ou porque estaria questionando se essas palavras realmente existem. Aí você pode completar isso, certo? Mas a sua tá certa, só para completar mais a resposta. Alguém mais aqui, pessoal? Colocou algo assim? Eu coloquei errado. Sim, vão corrigindo aí. Eu vou deixar na tela aqui, mas a gente vai passar para a próxima questão, certo? Questão 8 tem assim, o verbo acreditar significa confiar, aceitar.
De que forma o acréscimo do termo in modifica essa palavra? Opa, peraí que foi para baixo. Né? Então, assim, ó. Quando a gente coloca... Oi. O áudio da senhora travou. É porque quando a gente coloca aqui no Zoom, ele fica meio lento na gravação. Ou seja, né? Quando a palavra acreditar recebe esse acréscimo do in na frente, forma a palavra inacreditar, né? Acreditar significa confiar e aceitar, né? Se a gente coloca in, fica inacreditar. Então, de que forma o termo in modifica essa palavra? Na questão do significado, né? Quem colocou aí a resposta? É o tempo de iniciar. Oi? O tempo de iniciar. Eu coloquei sim, porque a palavra inacredito tem um sentido diferente da palavra acreditar. Aí tu coloca vírgula, né? Muda o sentido da palavra inicial, para você completar. Ó, pessoal, esse termo in na frente, ele indica negação, né? Quando fala assim, feliz, infeliz, a palavra vai ganhar um sentido contrário da que a gente tinha falado antes. Então, vai mudar completamente o sentido, sim, porque esse in indica negação, feliz, infeliz, né? Fiel, infiel. Então, vai mudar, é como se estivesse colocando o oposto daquela palavra que foi dita antes, ou que foi escrita. Aqui no livro está falando, né? O termo in, né? Indica negação, como eu falei para vocês. Ou seja, ele muda o sentido desse verbo, né? Expressando dúvida ou falta de credibilidade. Quem colocou aí falando que muda o sentido da palavra, torna a palavra com sentido contrário, pode colocar aqui depois da vírgula, para completar, ó, expressando dúvida ou falta de credibilidade, quer dizer, não sabe se aquilo é verdade, né? Ou então vai não acreditar, porque fala assim, acreditar quer dizer que confia. Quando fala inacreditar, já não confia mais, né? Vocês podem estar aí completando com isso aí, viu? Colocou aí, ó, expressando dúvida ou falta de credibilidade, depois da vírgula que tem aqui, ó. Na questão 9 tem, que expressão poderia substituir a fala de Bocão sem alteração de sentido? Eu coloquei não garoto. acredito. Isso. Aí, ó, ponto de exclamação, viu? Porque na fala lá, ele tá surpreso. Aí você vai colocar, ó, também um ponto de exclamação. Na questão 10 tem, assinale as alternativas com as palavras que admitem o acréscimo do termo in para formar novas palavras, ou seja, em que se aceita, na questão da escrita da língua portuguesa, aceita colocar o in para ficar a palavra com sentido contrário, né? Feliz, infeliz, fiel, infiel, digno, indigno, né? Então, vamos aqui, ó. Felicidade pode, que é felicidade, infelicidade, né? Existe essa palavra na escrita da língua portuguesa. Lealdade não existe inlealdade, né? Então vai ser só felicidade. Obrigada? Não, de jeito nenhum. Eu nem consigo imaginar. Inobrigado. Diferença, indiferença, pode. Quieto, inquieto. Sim. Substituível também, insubstituível. Então, aquelas em que a gente admite a escrita na frente da palavra do in, né? E fica correta, a gente vai marcar. Felicidade, diferença, quieto, substituível. Página 15, vamos lá. Chegou mais alguém aqui, deixa eu pausar a gravação aqui para poder eu colocar. Obrigada por ter gravado. Nada. Com que função os pontos de interrogação, de exclamação e as reticências foram empregados no balão de pensamento ao lado, né? Então, não existe o verbo acreditar, ponto de interrogação, né? Que aqui é uma pergunta, né? É um questionamento. Não existe a palavra inacreditável, também é uma pergunta, no pensamento dele. E no outro balãozinho de pensamento, ele fala, então, né? É como se fosse um questionamento e, ao mesmo tempo, ele está surpreso. E tem as reticências, que indica que existe uma continuidade do pensamento, certo? Então, quem respondeu essa aí, enquanto eu estou colocando aqui quem chegou? Quem respondeu?
Na 11 eu coloquei para expressar dúvida, pensamento e ideia. Para expressar dúvida. Pensamento e ideia. Vamos lá. Eu botei dúvidas, pontos, surpresa. Que Dúvida. ponto? Uma pessoa espantada. Ó, então, pessoal, Sabe que ó. não contou? Então, ó, na primeira frase, realmente ele expressa uma interrogação, um questionamento, uma dúvida, como vocês falaram. Agora, e o ponto de exclamação indica o quê? Uma surpresa. E as reticências significa que a continuidade do pensamento que fez antes, certo? Então, aí tem aqui, ó, tem aqui bem grande a explicação. Eu vou ver se eu coloco de forma resumida, né, para vocês. E aqui vai falar que será apresentado no quadrinho seguinte, né, que essa continuidade do pensamento demonstrado pelas reticências que está aqui. Então, né, vai ter uma continuidade, porque no próximo quadrinho ele vai falar novamente, né? Então, eu posso colocar aqui de forma resumida. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui. Sem querer, levantar a mãozinha, só que eu não tinha nenhuma dúvida, não. Sim, mas qual é a dúvida? Nenhuma, porque Ah. sem querer apertei a mãozinha. Tá, então tem assim, ó, pessoal. Então foram usados aqui o ponto de interrogação, a exclamação e as reticências. Ó, o ponto de interrogação expressa a dúvida. A exclamação indica que o menino está surpreso e as reticências demonstram continuidade do pensamento. Eu coloquei um E aqui pelo meio. Eu vou corrigir na hora que eu der o print para vocês aqui, ó. Esse é. Não sei se eu vou conseguir aqui agora. É muito lento isso a funcionar. Tem assim. Questão 12. Assinale a alternativa que apresenta o objetivo principal de uma tirinha. Então, a tirinha serve para ensinar o leitor por meio de uma história, cujos quadros podem ser lidos em qualquer direção e podem ou não apresentar balões. Serve para ensinar, né, a respeito de uma moral. Ou, segundo, entreter e divertir o leitor por meio de uma sequência de quadros que podem apresentar somente imagens ou imagens de texto escrito, sim. Certo? Então, vai ser para divertir o leitor, né, por meio de uma sequência de quadros que podem apresentar só imagens ou também pode ser imagens em texto escrito. Na próxima, pessoal, nós vamos ter aqui... Deixa eu só aqui dar uma pausa aqui para falar uma coisa aqui para alguém. Então, pessoal, aqui tem qual quadrinho dessa tirinha é possível identificar a marca de humor que é característica desse gênero, pessoal? É no último quadrinho. Por que vai ser no último quadrinho? Porque vai haver uma quebra de expectativa, porque o leitor, sem ler até o último quadrinho, pensa que realmente o menino maluquinho ele conseguiu inventar uma palavra nova. Mas há essa quebra de expectativa, quer dizer, daquilo que a gente esperava acontecer quando... o amigo do menino maluquinho, quando ele foi falar com ele, o amigo acaba falando justamente a palavra que ele achava que tinha inventado. Não acredito. Então, tem assim a resposta. Ó, no último quadrinho, pois há quebra de expectativa, né? O menino maluquinho fica decepcionado após dizer a seu amigo Bocão que inventou um verbo novo, né? Uma palavra nova. Pois o amigo responde com o mesmo verbo que o maluquinho acreditava ter acabado de inventar. Quem foi que respondeu essa 13 aqui, pessoal? Eu coloquei no segundo quadrinho, pois a palavra inacreditável já existe. Só que é os 3 quadros, no último quadrinho. Não é no segundo, não. É no último quadrinho, viu? Alguém respondeu aí que foi no último quadrinho? Então, vamos corrigir aí. Questão 14. Qual o público-alvo dessa tirinha? Quer dizer, ela foi escrita para que tipo de público? Os leitores. Vocês falam os leitores em geral, viu? Público em geral. Aqui, ó, o público em geral. Quer dizer, pode ser qualquer faixa de idade. Questão 15. Onde a tirinha lida foi publicada originalmente? Tá lá nos créditos finais, lá a tirinha, né? Onde tá... Em um livro. É um livro. É um livro. Você também. Blogs da internet. Ó, pessoal, o nome do livro, ó, tem lá, ó, O Menino Maluquinho. Ali, se botar o nome no livro também. Aqui, ó, no livro O Menino Maluquinho, 2 pontos, as melhores tiras, página 1, né? Como tá aqui. Aí tem, onde mais podemos encontrar tirinhas
né? Em quais veículos de comunicação? Na internet, no blog, jornal. Isso. Revistas, né? Ah, Histórias em quadrinhos, né? Tudo isso aí que vocês falaram. Pessoal, terminando aí, depois eu vou mandar o print para vocês quando acabar a aula. Vocês vão lá para a página 13 e coloca a correção coletiva lá no topo. Ou então antes da primeira questão e coloca a correção coletiva. Termina que horas, Pro? E a página de hoje, dia 17/7, viu? Com a data de hoje. Aí, terminando aqui, pessoal, vocês vão pular para a página 16. Deixa eu ver o que está aqui. Página 16, que é logo o que está aí depois, viu, pessoal? Quem colocou lá a correção coletiva primeiro, vai para a página 16, que eu vou estar explicando para vocês aqui, que é a outra atividade. Eu já falei sobre esse assunto de forma geral, né? Que é de linguagem verbal, não verbal e mista. Quer dizer, vocês vão para a página 18, né, pessoal? 16 começa a atividade, mas o assunto em si está na página 18. Abriu aqui para vocês, pessoal? não. Só que abriu a página 18. É a 18 mesmo. É 18? É porque eu falei errado aqui, mas é a 18 que está a explicação. Começa o dever na 16. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos falar dessa atividade aqui no livro, no módulo 2, mas é assunto de redação, que é sobre os 3 tipos de linguagem que nós estávamos falando desde a semana passada, eu falando só com vocês, né? Então, nesse quadrinho aqui na página 18, logo embaixo, tem falando dos 3 tipos de linguagem, que é a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista, né? Eu creio que vocês já sabem, né? Que eu já expliquei para vocês. Aqui tem a linguagem verbal ocorre por meio do emprego de palavras, faladas ou escritas. Então, seja no meio da questão da escrita ou na fala, só vai existir as palavras, né? Então, vai ter somente a linguagem verbal, palavras tanto faladas como escritas. A linguagem não verbal, ela vai ser criada através de imagens sem palavras. Essas imagens podem ser, imagem desenhada, danças, que é expressão corporal, sons, só que não é sons de fala ou palavras que têm um significado, gestos, expressões faciais, cores, etc. Então, tudo aquilo que a gente vê, mas não decodifica por palavras, vai ser a linguagem não verbal. E a linguagem mista vai ser juntando as duas, né? Utiliza ao mesmo tempo a linguagem verbal e não verbal. Eu creio que todo mundo aqui já conseguiu, né, assimilar sobre a questão desses 3 tipos de linguagem. A gente só está aqui retomando com essa atividade. Então, vocês vão lá para a página 16, que eu vou estar explicando para vocês a atividade. Aí tem assim, eu vou explicar de forma bem rápida, porque o tempo pode acabar aqui, né? Então, vamos assim, a partir da página 16, que eu vou estar abrindo aqui, né? Linguagem verbal, não verbal e mista. A partir da página 16, que a gente está vendo o conteúdo. Em nosso dia a dia, empregamos a linguagem para nos comunicar. Para isso, podemos utilizar palavras, gestos, símbolos, desenhos, expressões faciais, cores, etc. A tirinha apresentada na leitura 1 é formada por imagens, que é o texto não verbal, e palavras, texto escrito, que foi o que a gente viu lá do menino maluquinho. Aí tem, conheça e seguir os tipos de linguagem empregados em textos. Aí todo mundo prestando atenção aqui, observe o cartoon abaixo. Pessoal, eu explico a atividade toda, tem gente que não consegue responder, é bom vocês prestarem atenção para poder entender, viu? Então, esse cartoon aqui, ele só apresenta imagens. E se você observar com atenção, né? Aqui, ó, já tem 10 minutos aqui. Eu vou explicar de forma rápida. Então, ó, existe um riacho e aqui é lançado o lixo, né? Do esgoto. E o peixe está, né? É como se estivesse se protegendo, né, nesse objeto. E o pensamento dele é viver numa água limpinha, né? Até no aquário, ele prefere viver no aquário porque está com água limpa. Aí tem na letra A, os cartoons geralmente apresentam uma crítica a uma situação ambiental, social, política ou ao comportamento humano por meio de humor. Qual é a crítica desse cartoon? Qual é a crítica desse cartoon aqui, pessoal? Vai fazer uma crítica social, ambiental, política. Vai ser crítica. Sobre a poluição. Ó, é uma situação ambiental,
social, política ou ao comportamento humano? É uma crítica. Comportamento humano. Tanto, não. Ele não é humano? É. Então vai ser o quê? É uma crítica a uma situação ambiental, social, política. Vai ser o que isso aqui? Humano. Oi? Alguém falou? Comportamento humano. Acho que foi Júlia. Ambiental. Ambiental. Foi Aí o você menino. explica, né? Você explica o porquê que é ambiental. Por que que é ambiental? Se tá fazendo um dano, né? Um prejuízo para o meio ambiente. Aí você vai explicar. Você vai falar crítica ambiental e vai explicar por quê. Na letra B tem assinale a alternativa correta a respeito desse cartoon. Ele é formado somente por palavras, né? Não é nenhuma palavra. Isso. Ele é formado somente por imagens. Ele é formado Sim. por palavras e imagens. Aí vocês vão marcar. Aí na questão 2, na página 17, tem agora leia o poema a seguir. Tem a vida. Na água do rio que procura o mar. No mar sem fim. Na luz que nos encanta. Né? Alguém continua a ler aí, pessoal? Ah, achei. Na montanha que aos ares se levanta, no céu sem raias que deslumbra o olhar, no astro maior, na mais humilde planta, na voz do vento, no clarão solar, no inseto vil, no tronco secular, a vida universal palpita e canta. Vive até no seu sono a pedra bruta, tudo vive, e alta noite na mudez de tudo, essa harmonia que se escuta. Correndo os ares na amplidão perdida, essa música doce é a voz, talvez, da alma de tudo, celebrando a vida. Então, aqui tem que sensações a leitura desse poema despertou em você. Essa aqui é pessoal, né? Aqui tá falando, ó, na água do rio, tá falando da luz, da montanha, do céu, o astro maior, né? O vento, o inseto. Aí tá falando a pedra bruta, né? Fala tudo vive. Correndo os ares, da amplidão, né? Que é a que a gente observa uma imagem como se fosse do ambiente. A gente parece que não tem fim, né? A música doce, celebrando a vida. Que sensações quando você vai ler esse poema vai despertar em você, né? Essa aqui é pessoal, mas você tem que ler o poema com atenção. B, de que trata esse poema? Eu acabei de falar aqui, viu? Do que se trata esse Montanha. Vai falar sobre o quê? A questão dos elementos que existem na natureza, que despertam uma sensação de harmonia, de paz para quem está lendo, né? Vamos falar isso aí. Eu falaria assim com minhas palavras, né? Letra C. Assinale a alternativa correta a respeito desse poema. Aí tem assim, ó. Ele é formado somente por palavras, ele é formado somente por imagens, ele é formado por palavras e imagens. Aí tem assim, letra D. Seria possível empregar somente imagens em vez de palavras nesse poema? Por quê? Eu acho que Não. Não, com certeza não. Ó, esse poema, ele é tão cheio de detalhes, né? Que se colocasse só as imagens das paisagens ali, a pessoa que observasse as imagens não ia entender. Teria que ter, pelo menos, se tivesse só a imagem, né? Teria que ter pelo menos alguma coisa de texto escrito para estar explicando para o leitor, para poder entender. Porque existem imagens que a gente consegue entender. No caso do cartoon, lá na página 16, vocês entenderam o que significa, né? Ali só a imagem. Então, isso aí é uma leitura de imagens. Mas quando a gente faz uma leitura de imagens que a gente não tem sentido, a gente não consegue entender, então precisa ter algumas palavras escritas, algumas coisas ali para poder o leitor conseguir compreender, certo? Aí na página 18 temos assim, ó, pessoal. Questão 3 tem, agora leia a capa do livro do qual foi extraído o poema que você leu na atividade 2. Então, aquele poema lá tem é desse livro aqui, Poesias Infantis de Olavo Bilac. E o crédito aqui está falando, ó, capa do livro Poesias Infantis, organizado por Jorge Henrique Bastos, publicado pela editora Empória do Livro, 2009. Na letra A, observando essa capa, só a capa aqui, ó, com essas imagens, é possível saber qual é o conteúdo do livro? Comente, né? Se sabe ao certo, ou a gente vai ter, assim, uma noção, não é bem certo, uma noção do que se trata a questão aí do livro, né? Uma noção. Se é direcionado a que tipo de público, né? Que tipo de público que é destinado esse livro. Aí vocês vão explicar.
Letra B. A função de uma capa é despertar no leitor o interesse pelo livro. Em sua opinião, essa capa cumpre essa função? Explique. Ou seja, essa capa aqui chama atenção para o público, né? Aí você vai explicar, né? A questão das imagens, das cores, né? Os detalhes. Vocês vão explicar aí com suas palavras. Letra C. Assinale a alternativa correta a respeito dessa capa. Ela é formada somente por palavras? Ela é formada somente por imagens? Ela é formada por palavras e imagens? Muito fácil. É só você... Palavra e imagem. D. Se essa capa apresentasse somente imagens ou somente o texto escrito, ela cumpriria a sua função de despertar o interesse pela leitura da mesma forma? O que vocês acham se tivesse somente palavras ou somente só as imagens? Ela cumpriria essa função, pessoal? O que vocês acham? Eu acho que não. Se tivesse, por exemplo, eu não vou falar com minhas palavras, que eu não estou com o livro aqui não. Peguei a produção de texto aqui até trocado, que era de módulo 2. Se tivesse somente só as imagens, o leitor ficaria confuso para saber do que se trata, né? Esse livro, né? Se era uma poesia, se era um livro didático, se era um livro de literatura. E se tivesse só as palavras, não ia despertar quase que interesse nenhum, porque esse livro aí tem tantas imagens coloridas, né? Que chama a atenção justamente para o público infanto-juvenil, né? Que é público assim de criança, né? De adolescente. Nossa, eu tenho a capa desse aqui, ó, leitor. Na página 19, pessoal, tem assim, ó. Observe as placas a seguir. Aí tem assim, ó. Vocês sabem mais ou menos o significado dessas placas que tá aqui em cima, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Casa de rosa é Aí, como... né? Aí tem aqui, ó, que ali é o lugar destinado para uso de cadeirante, né? Ou lugar que se passa cadeirante, né? Aí tem a lombada, que é o quebra-mola, faixa de pedestre, e tem a curva à direita, né? Aí tem letra A. Qual é a linguagem dessas placas? Muito fácil. Hein, pessoal? Ah, tá, a linguagem. Não verbal, prof. Ô, Não é prof. verbal. Isso. Não verbal. Porque Isso. só tem imagem. Por que é utilizada essa linguagem nessas placas? Para vocês, por que se utiliza esse tipo de linguagem em placas que a gente encontra nas ruas, assim, como essa? Para indicar a pessoa que... Para indicar a pessoa. Ó, Se no tivesse caso aqui, escrito- pessoal, vou explicar para vocês. É para orientar tanto pessoas que andam pelas ruas, né, pedestres que andam, que caminham, como também motoristas, porque geralmente as pessoas, quando caminham nas ruas movimentadas, têm pressa, né? E a linguagem não verbal, que é só formada de imagens, vai ser justamente, vai cumprir uma função comunicativa, porque todo mundo que observa essas placas vai entender o que está significando e não precisa parar para poder, né, ler alguma palavra, alguma frase, alguma expressão que está lá escrita para poder entender. É rápido. Você viu ali a imagem, pronto, entendeu. Então, é uma forma de comunicação mais rápida, né? Na questão 5, lê a tirinha a seguir. Tem assim... pesado e pedido. Aí tem um gordinho fala para você, né? Com vaso de flores. Aí o outro que recebe, quanta gentileza, lembrou que estamos na primavera. Aí para você regar e adubar, amanhã pego de volta, né? Existe aqui um humor. Qual a linguagem foi empregada nessa tirinha? Vai ser verbal, não verbal ou mista? Vocês vão escrever. Vai ser verbal. Eu acho que Não vai ser verbal? Na letra B, de que Não, mista. É isso. De que forma essa tirinha despertar o riso no leitor? Você vai ver o sentido aqui, né, da quebra de expectativa quando passa para o terceiro quadrinho. Vocês vão explicar com suas palavras o que houve, né? Se o texto verbal fosse excluído da tirinha e mantido somente o texto não verbal, seria possível compreendê-la? Explique. Se tivesse duas imagens, né? Ô, prof.